inspiração com boas doses de emoção. Memórias relatadas com cuidado e precisão, envoltas na criatividade que é exercitada dia a dia no ofício da escrita. O escritor riopretense Gustavo Leppe fala sobre literatura, seus propósitos e perspectivas no mercado literário. Bom, e hoje eu converso então com Gustavo Leppe, que é escritor, artista plástico e já tem 3 livros publicados. Gustavo, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Bom, a gente enfatiza 3 livros publicados porque você tem muitos mais aí escritos na gaveta ainda que não foram publicados ainda. Me conta então como é que começou essa produção literária, começou bem cedo ainda na sua infância, né? Foi um barato, né? Eu nasci balbuciando francês, né? E aí... de repente, tudo aconteceu. Vieram imagens de uma cidade chamada Reims, que é um cenário fundamental para todos os contos que eu faço, porque eu escrevo todos os dias, tá? Se eu não escrever, eu não consigo dormir. É o meu sonífero. Faz parte da sua rotina, a escrita. Faz parte da rotina. Então, desde criança, imaginando os cenários europeus, e interessante que quando eu andava por entre as cidades, eu morei em muitas cidades, que meu pai era bancário, então muitas transferências, e eu ficava imaginando, falei, poxa, parece tal lugar e não sei o quê, e de repente eu comecei a desenhar, a escrever sobre essa cidade de Reims. E aí tudo começou a acontecer, vários contos, pinturas. Infelizmente não foram guardados os desenhos na época, que muito seria... hoje, uma memória afetiva. Seria uma memória. E aí, ao longo do tempo, como é que foi esse desenvolvimento da sua escrita? Você procurou estudar sobre isso ou foi uma coisa natural? Foi algo natural. Aproximadamente com 10 anos de idade, eu entreguei um trabalho sobre a Primeira Guerra para o professor, que nem eu estava falando em off aqui para vocês. E eles entregaram para meus pais. Eu falei assim, nossa, o que está acontecendo, né? E aí, em seguida, veio o meu primeiro, um pouco antes, o meu primeiro prêmio de literatura, com 9 anos de idade. E não parei. Aí, sempre escrevendo. Então, nós temos aqui alguns livros, né? Tem os seus livros publicados. Tem. Esse aqui foi o último? O 7, ele fala, são 7 contos que explicam a Europa do final da Idade Média para o final da Segunda Guerra. Isso, o 7 por quê? Porque como eu tenho uma parte da minha família de herança judaica, o 7 sempre norteou minha vida. Desde pequeno. Eu ia jogar bola, qualquer coisa, camisa 7 seria minha. Se não tivesse 7, eu não participaria. Então, aí eu peguei toda a simbologia ao entorno do 7 e fizemos os 7 contos. E eu falei assim, poxa, minha esposa, minha grande incentivadora, minha musa, a dona Juliana, eu entreguei para ela me ajudar a revisar o livro. E faltava um conto, gente. E aí eu falei, o que eu faço? Aí eu fui escolhendo, aí eu falei assim, Ju, lê esse livro, esse conto. Ela leu e se emocionou e chorou. Eu falei assim, pronto, fechei o livro. Só que aí, lógico, eu não deixei como sendo o último conto, que todo mundo já saberia. Eu deixei no meio do livro. Certo. Ela é sua grande incentivadora, então é sua inspiração também. Também. Você fala que sua inspiração veio aí desde a infância, tem muito da cultura europeia nos seus textos, nos seus livros, né? Isso você já é da sua essência mesmo. Sim. Eu até brinco, eu falo assim, que eu tenho 5 etnias dentro de mim. Então, são 5 modos de você ver o mundo. Isso é maravilhoso, né? E aproveitar o que máximo que cada um tem. Bom, e esse livro 7 foi escrito em grande parte durante a pandemia, né? Como que esse momento de isolamento acabou te inspirando? Ótima pergunta, até me emociona aqui, porque como eu tenho muitas lembranças da Primeira Guerra Mundial, Reims fica exatamente na fronteira, praticamente na fronteira com a Alemanha, na próxima Renânia. O que acontece? Primeira Guerra Mundial, pandemia da gripe espanhola. Estou aqui. Com uma pandemia no momento em que reencontrei minha esposa. Eu dei muita força para minha família, aproveitando todo aquele ensinamento que veio comigo, sabe lá aonde, no universo, né? Enfim, que eu acredito bastante nisso, nas lembranças que eu carrego, e passei paz. Então todo mundo,
aproveitou o que há de melhor. Então, eu sempre falei, poxa, que bom que eu tenho essa aptidão para as artes, porque para você produzir, você tem que estar recluso, você tem que estar... Então, aí foi. E durante o dia a dia, na sua rotina, você consegue ter esse momento aí de reclusão, de paz para conseguir escrever? Ah, minha esposa já sabe. No começo, nós somos conhecidos há largos anos, mais de 30 anos, mas ela conhecia um pouco de mim nesse sentido. Quando ela está lá, ela até fala assim, ó, fica lá, vai produzir. Ela já sabe. E aí eu não consigo produzir sem música. Então eu coloco o fone, ou eu estou na música clássica, no jazz, no blues e no rock. Eu adoro rock também. Então, aí eu me desligo do mundo e vou. Bom, esse livro traz também memórias, né, histórias de superação, Sim. né? Isso tem a ver com esse momento também que você viveu da pandemia, também Sim. de suas memórias, né? Sim. E você acredita que todos os autores busquem essa inspiração em suas próprias vidas, em suas próprias vivências? Então, eu sempre digo que um artista não vive sem a sua musa. Não há como. Ah, eu consigo, eu sou recluso. Para, gente, ninguém é ermitão. O artista, ele precisa. E, por exemplo, você vê o Van Gogh, que se não fosse... Tudo bem, a cunhada dele não é a musa dele, mas é a pessoa que o apoiou. Você pega o Monet, quando a Camille morreu. Então, quer dizer, falta um braço, parece que não vai. E com a Juliana, nesse período que nós estamos, eu já produzi mais de 100 obras, entre contos e livros, e desenhos passados de 800. Então, você vê, destravou. Foi. E vai continuar sendo. Veio a inspiração, aquele estímulo que você Sim. buscava. E consegui chegar à França. Está chegando a Reims. E até ela falou assim, o dia que eu for a Reims, que nós formos a Reims, eu vou conversar com você. Por quê? Porque o teu coração eu acho que não vai aguentar. Porque é muito forte, né, gente? Então, a Reims, para mim, enfim. Bom, a gente tem outro livro seu publicado aqui, esse é um pouco mais antigo, né, Gustavo? Os Espanhóis Chegaram Primeiro. Me fala um pouquinho sobre ele. Os Espanhóis Chegaram Primeiro foi no ano 2000. Até eu estava falando para vocês assim, antes da filmagem, eu falei, nossa, 2000, já são 23 anos, pessoal. Esse livro aqui, eu sempre fiquei curioso. Lepe. Aí eu fui estudar em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Uma senhora falou assim, gente, se vocês quiserem a peça, eu dou todos os livros que estão lá. Eu falei, nossa! Aí um fez todo mundo, como fala, fizemos uma vaquinha, que nem antigamente dizia. Achei um livro chamado Os Descobridores do Brasil. Uma história poética narrada pelos poetas. E um deles lá escrito, Os Descobridores do Brasil, Diego Lepe e Pinzon. Falei, Lepe. Aí fui à internet, achei Lepe, uma cidade da Espanha. Dessa cidade saíram parte das caravelas para a descoberta do Brasil e da América. E fiz o livro, falei com o pessoal lá. O pessoal queria vir a Rio Preto. Na época, o prefeito, que é o atual prefeito, não me deixou falando que isso é ainda, sabe, motivo de... Enfim. E aconteceu o livro. E o livro foi para a Espanha, foi muito bem noticiado, foi alvo de alguns jornais lá. E foi o que abriu, esse livro abriu todas as portas para a Europa. Por isso que hoje eu tenho bastante acesso a alguns países lá, por conta dos espanhóis chegaram primeiro. Teve uma repercussão lá, então. E eu pedi a revisão histórica do Brasil, porque se ensina errado. Não foi o Cabral quem descobriu o Brasil. Foi o Diego Lepe com o Pinzon, que era primo dele. Sim. Então, e é isso aí. Então é um retrato aí da importância também da cultura espanhola aqui no Brasil, desde o começo do descobrimento. Se nós estamos pisando hoje nesse país, hoje, nesse solo aqui, teve um Lepe junto. E tem um Lepe dentro de Rio Preto. Bom, depois disso você participou de coletâneas também. Sim. Teve mais alguma publicação? O nosso querido Raul Marques, falar do mais recente, Cidade Poética. Meu grande amigo, uma pessoa que um amigo, é difícil um amigo falar do outro, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por ele.
Que foi uma coletânea de poemas com autores da cidade. Autores da cidade. E os dois do meu outro grande amigo Lelé Arantes, de Bárbaros Diversos. Esse daqui também, quase ano 2000, e esse aqui do ano 2000. Vários autores também, então quer dizer, sempre envolvido na parte de cultura, educação, para levar para a criançada, para os jovens, a importância, gente, de falar, sabe? Gente, o pai e a mãe, pelo amor de Deus, pega a molecada, tira do celular, coloca a molecada na mesa, coloca um papel, vamos desenhar não sei o que lá, vamos, gente, é tão gostoso. Incentivar, Poxa, né, as artes. E não só a leitura, né, como você falou, vamos desenhar, porque você também é artista plástico. Sim. E a sua arte nos desenhos está muito ligada à literatura, à escrita, né? É uma produção, assim, uma interligada à outra. Que nem eu disse para vocês nos bastidores, entrelaçado. Gente, um desenho vira um conto, que um conto vira um livro vira um conto, o conto vira um desenho. Tá tudo assim. Então, não dá para desprezar uma parte da outra. E o que começou primeiro? Foi a escrita? Foram os dois. Os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo, que quando eu comecei, é interessante, várias palavras em francês, uma criança, né, gente? Acabou de 3, 4 anos, algumas palavras em francês, e eu desenhando a cidade de Reims por cima, não era por dentro. Era um mapa da cidade ou da região e falando sobre a cidade. Eu sempre lembro que eu tinha várias partes assim, eu falava assim, Reims e alguns, eu não me lembro, porque é muitos anos, né? Alguns bairros da cidade. Até a Juliana fala que se você chegar a Reims, você vai se situar. Eu falei, provavelmente sim. Já vou saber onde eu vou estar. Já vai saber. E, bom, falando dessas memórias, então, dessa sua inspiração, tem inspiração para os desenhos, para os livros que acabaram virando um conto também? Me fala dessa relação aí. Gente, é uma loucura. Eu não sei. Quando eu faço o desenho, é uma loucura. Eu falo assim, mas o que parece? Eu pego assim a folha e vou. Então, aí eu pego, o que parece? Ele não tá, aí eu dou a imaginação daquele rabisco que eu faço, aí de repente sai. E aí do desenho vai saindo um conto, e o conto saiu livre. As preocupações de Méliès. As preocupações de Méliès, ela nasceu de uma inspiração da Primeira Guerra, novamente. A minha esposa, que é minha musa, que eu a chamo de Méliès, o apelidinho dela. E eu falei assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa da Primeira Guerra. E eu não conseguia, de repente saiu. E esse livro, esse poema, esse desenho, saiu um conto que está no 7, chama Escrevendo para Méliès em Reims. E aí foi para o Museu Portinari, e eu vou estar falando sobre isso lá, né? Eu abri uma página, se eu puder até falar aqui para o pessoal convidar. O Instagram, Gustavo Lepe Escritor, todos estão convidados. Vou fazer um vídeo sobre e vou explicar. Inclusive, eu estive na Flive, em Votuporanga agora, uns dias atrás, e uma garota tinha acabado de sair da mostra, foi para a Flive. Aí eu falei assim, filha, você viu esse quadro assim, assado lá? É seu? E o quadro gerou um conto que está no livro. Meu Deus, ela se emocionou, a família se emocionou, eu fiquei muito feliz. Sabendo que tudo está entrelaçado, né? Sim. E a arte se completa. Bom, então quem quiser conhecer seus livros, suas obras, primeiro entre em contato pelas redes sociais, é isso? O Instagram, então, pessoal, Gustavo Lepe Escritor. Quem não tem o Instagram, tem no Facebook também, mas está uma loucura. Saindo do Facebook e indo para o Instagram, gente, é uma mudança, parece que está mudando de casa, você tem que pegar tudo e transferir. Mas tem o Facebook também, que é Gustavo Lepe. Bom, e vamos voltar a falar um pouquinho sobre essa relação com outros escritores, outros artistas locais, regionais. Como que é essa relação para você? De irmandade. Irmandade, por exemplo, o Raul, meu irmão, uma pessoa boníssima, o Orlandelli, né, que são os mais próximos meus, o Lésio Júnior. São pessoas assim queridíssimas, são artistas que levam o nome. E a Norma Vilar, né, que aconteceu tudo isso, que eu fui desde o primeiro instante, doei uma obra para ela, ela merece. Então são pessoas iluminadas que levam o nome da nossa cidade, sabe? O respeito de onde você veio. Né? É difícil falar de onde eu vim, né, gente? Porque eu morei em praticamente aí quase 30 cidades, então
Da onde eu sou? Não sei. Da onde eu estou, eu posso dizer. Então, estou em Rio Preto, quero passar isso para o pessoal. E quais são suas perspectivas aí, trabalhando nessa área de artes e cultura? Boa pergunta também. O livro 7, o pessoal fala, é o 7º livro. Não, é o 3º. E ele deu um impulso muito grande, que eu assim, quando você é apoiado, quando você é valorizado, então você posta isso para o mundo. O mundo está aberto hoje, gente, rede social. Todo mundo fala, rede social. Gente, é muito bom se você usa para o bem. Tudo aquilo você usa para o bem, vai. Só que as redes sociais, meu trabalho não seria nada sem as redes hoje. Porque antigamente, para você conseguir um espaço na televisão, no jornal, era absurdamente difícil. Hoje não, é democrático. Você pode abrir um canal no YouTube, que nós vamos inclusive abrir um canal no YouTube daqui a pouco. E tá aí. Então, todos esses autores, indo na tua pergunta, inspiração para mim mesmo. Falei assim, poxa, se o pessoal está fazendo isso lá fora, também eu posso. E eu fiquei muitos anos, por questões particulares, familiares, com um hiato. Eu fiquei vários anos sem produzir. Então, quando eu retomei, coincidentemente com a vinda da Ju, todo mundo, Rio Preto abriu as portas, vários veículos, não é fazendo propaganda, é fazendo justiça. O nosso Diário da Região, gente, sabe? Então são pessoas, se eu não tivesse também, que nem agora vocês da TV, se vocês não tivessem nos dado todo esse apoio, o que adiantaria ter tantos artistas desse gabarito, né? Só agradecendo e, gente, acreditem, porque tomou-se uma velocidade, um montante, eu estou cada vez mais entusiasmado. Esse final de semana passado eu produzi 4 contos. Quando o pessoal pediu, para vocês terem uma ideia, no primeiro conto, só para fechar, o primeiro conto, o afinador de pianos, várias mensagens, Gustavo, faça um livro do conto, faça um livro do conto. Eu falei assim, nossa gente, como é que eu faço? Nós temos um ambiente aqui, a Ju falou assim, vamos ficar aqui dentro, já fecha a parte ali, vamos ficar aqui dentro, tá? Ele estava meio frio, foi tudo bem. Fui fechando, parece que eu esqueci uma luz acesa, a luz sobre o piano. Nós temos um piano ali, o único ponto de luz sobre o piano. Veio na hora. Bati a imagem, o pessoal acha que a imagem editada não foi. Eu bati a imagem, fiz o livro em 1 semana. Então, gente, aproveitem o incentivo. Às vezes é um detalhezinho tão... Não deixa, não. Quantas pessoas que vêm me procurar, Gustavo, mas como que você chegou até o editor? Como que você fez para produzir? Como que você fez para editar? Me procurem, vocês, sabe, falem comigo nas redes. Eu posso incentivar as outras pessoas, da mesma maneira que eu fui apoiado, quero apoiar as outras pessoas também.